Oi, tudo bem? Como vão vocês? Bom, ao longo desse mês a gente vem conversando sobre longevidade, envelhecimento e envelhecimento ativo. E nessa minha busca por tentar compreender um pouco mais esse mundo, esse novo universo, eu conheci uma pessoa e convidei ela para estar aqui hoje com a gente, que é a Renata. A Renata é mestre em gerontologia. Para todo mundo que veio me perguntar um pouquinho mais sobre o que é gerontologia, hoje a gente vai conversar um pouquinho. E aí, Renata, eu queria que você contasse para a gente um pouco como surgiu a sua história com a gerontologia. Então, a minha história com a gerontologia, eu fui descobrir isso um pouco mais tarde, mas assim que eu terminei a graduação em 98, eu estava decidida que eu ia fazer algo ligado ao envelhecimento. E aí eu fiz a pós-graduação, depois eu conheci pessoas que abriram muito meu caminho para eu trabalhar com a equipe, então eu sempre tive muita, digamos, sorte assim, na minha caminhada gerontológica. E aí, em 2000, eu fui trabalhar no hospital universitário e uma mestre também, uma doutora, terapeuta ocupacional também, ela me desafiou a fazer uma tradução de um livro que chamava Don't Forget, e para a gente criar um grupo de oficina de memória. Então, a partir desse livro, a gente fez uma esquematização do grupo de oficina da memória, e aí a oficina da memória surgiu assim, e a gente começou a divulgar esse trabalho da oficina da memória nos grupos de convivência da terceira idade e tal. E é bom falar também que imagine que em 98, 99 não era muito falado sobre a gerontologia, nem a geriatria, e havia um preconceito muito grande, assim, quando eu escolhi ir para essa área, nossa, mas você vai para essa área, trabalhar com idoso, trabalhar com criança. E você me perguntou quando, então em 93 eu lembro que eu escrevi alguma coisa falando que eu queria ir para essa área. Então, voltando, em 2000 eu fiz esse projeto do Centro da Memória, comecei aí nos grupos de convivência, mas não satisfeita, eu ainda queria estudar um pouco mais. Então, eu queria muito fazer um mestrado, eu queria fazer um mestrado na gerontologia. E aqui em Belo Horizonte não tinha, eu fui fazer na PUC de São Paulo. Então foram 2 anos e meio, pegando estrada toda semana para fazer esse estudo. Mas assim, eu cumpri a minha meta, assim, que eu queria muito fazer nessa área. E quando eu estava no mestrado, eu tive que fazer tipo um recordatório da minha história. Por que eu estava ali? E eu descobri que eu estava na geriatria, eu escolhi essa profissão, porque quando a minha madrinha tinha 57 anos, ela teve câncer. E ela morreu. E ela sofreu muito. E aí eu descobri que eu escolhi isso porque eu não queria ver as pessoas sofrendo. E aí eu fui para essa área, por causa dela. Depois eu descobri. E muito pensando nisso, como que eu podia fazer bem emoção na gente. Fazer isso para promover a saúde. Porque a gente tem exemplos na nossa casa, eu tive exemplo na minha família, de pessoas que envelheceram bem. Tiveram... talvez elas tinham um elixir aí da longevidade, e é esse exemplo que eu quero ter também e quero mostrar para as pessoas que é possível. Então, investir no envelhecimento, na longevidade, é investir desde sempre. Então, para a gente envelhecer bem, a gente tem que pensar em ações que a gente tem que fazer agora. Para a gente chegar lá, independente da idade que a gente quer, ou que a gente imagina que a gente vai chegar, porque a gente nunca sabe, né? Mas o investimento é agora, não é lá na frente. Você está falando desse investimento, né? Dessa caminhada toda que você fez ao longo desse tempo, o que você acha que mudou com relação à percepção da sociedade, das pessoas, com relação ao envelhecimento, à gerontologia, à longevidade? Como a gente avançou alguma coisa? A gente avançou, as pessoas... eu vejo hoje mais interesse nessa área também, né? Assim,
eles descobriram o mercado também, né? Porque hoje, como o envelhecimento da população está aí, então também é um mercado a se explorar. Mas eu acho que há um investimento maior, sabe? E eu falei outro dia lá no grupo e eu falo de novo, assim, estudar a gerontologia, o envelhecimento é importante porque são fases da vida diferentes. Então a gente não trata um idoso igual a gente trata uma criança, igual a gente trata um adolescente, um adulto, são diferentes. Então, se dedicar à área é um diferencial mesmo, sabe? E eu acho que vale a pena também, né? Eu tenho tentado ler mais, estudar mais. A gente estava conversando, né, do meu histórico que vem aí da educação, que vem da biologia. E eu achei muito bonito um conceito que para mim não era novo, que é o conceito de envelhecimento ativo. Você explica um pouquinho pra gente? Envelhecimento ativo, ele engloba tantas coisas, assim. Envelhecimento ativo, ele engloba participação. Então, a Organização Mundial de Saúde, em 2005, ela fez vamos dizer, uma cartilha, né? Falando do envelhecimento ativo, que serviu para muitas coisas. E em 2015, eles reformularam essa cartilha. Acrescentaram coisas, porque de 2005 a 2010, antes eles tinham colocado 3 pilares, agora são 4 pilares. Então, a participação, o aprendizado ao longo da vida, a segurança e a saúde. Então, esses pilares são os pilares do envelhecimento ativo. Então, como que uma coisa envolve a outra, a saúde envolve todos os outros, a participação da pessoa para lutar pelas coisas que ela acredita também. O aprendizado ao longo da vida, a gente nunca para de estudar, a gente nunca para de ser curioso. E eu lembro muito da minha avó falando assim, como que é bom ter sonhos, né? A minha avó, às vezes, ela realizava um sonho que era assim, eu quero ver o meu neto, o meu bisneto, enfim. Mas ela tinha o próximo sonho, então o bisneto nascia, ela tinha outro sonho, então agora eu quero esperar fulano de tal casar. Então ela vivia sempre tendo novos sonhos e muito atenta às coisas, né? Ela não teve uma baixa escolaridade, mas uma pessoa muito inteligente, muito esperta para aprender também, né? Ao longo da vida dela. Acho importante, né? Essa questão do sonhar e ao mesmo tempo esse pilar da participação é muito bonito, porque ao mesmo tempo que você continua a aprender, você tem a capacidade de dividir toda a experiência que você vai acumulando ao longo dos anos, né? Sim, e olha que interessante, assim, há um tempo atrás a minha mãe começou a fazer hidroginástica, então ela entrou para um grupo para cuidar da saúde, né? E aí eu percebi que a minha mãe ficou mais curiosa. Então ela ficava mais atenta às reportagens, ela queria ler jornal, ela queria ler revista, ela queria ler algum tema, porque ela escutava no grupo algo. Então ela se interessava por aprender para compartilhar o saber, né, dela também. Então, como que uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra. É um ciclo virtuoso. Sim. Então, hoje em dia, minha mãe é super ativa também, ela é uma pessoa boa que você dá um estímulo, ela vai. Então, e ela também, ela tem grande chance de chegar à idade da minha avó, ou mais, que minha avó faleceu com 96 e a minha mãe já tem 73 para 74. Mas a minha mãe é muito ativa, então a chance dela chegar lá, né? A minha avó com 67 anos, ela já achava que era velha. Então, olha pra você ver, às vezes a gente fala assim, não, eu sou velha, imagina. Há 30 anos atrás, né, mais ou menos há 30 anos atrás, a minha avó já se dizia velha. E ela ainda viveu quase mais 30, né? Ela com 67, ela morreu com 96, ela viveu 29 anos. Então, era um terço da vida dela naquela época. Então, se hoje a gente pensar que a gente tem, seja 20, 30, a gente pode viver mais 2 terços da idade que a gente tem, o que a gente vai fazer nesse período? Né? Porque às vezes fala assim, nossa, já estou velho, mas gente, mas se eu viver mais 10 anos, mais 20 anos, o que eu vou fazer?
O que eu vou fazer para cuidar da minha saúde? Qual caminho eu vou construir até lá, né? Qual caminho que eu vou construir até lá? Muito interessante. E eu falo, assim, ligada ao envelhecimento ativo, eu falo assim que a longevidade, né, a velhice, é uma previdência privada. Você vai fazendo poupanças ali, então você cuida da saúde, você faz atividade física, você tem várias mudanças de hábito, você cuida da sua segurança, e isso você vai colher lá na frente, né? Você melhora as suas relações, né? Porque a gente sempre escuta assim, velho é teimoso, velho é difícil. Provavelmente essa pessoa sempre foi difícil. Provavelmente essa pessoa sempre foi teimosa. Então, o envelhecimento do outro é o nosso envelhecimento. É pra gente refletir sobre isso. Nossa, gente, aquela pessoa é tão difícil, é tão teimosa. E às vezes a gente também é. Então, o que eu posso fazer? Né? Porque o idoso lá é muito difícil a gente mudar, né? Uma cabeça de uma pessoa com 90 anos, 80 anos. Mas a gente com 40, 30, a gente pode mudar a nossa forma de pensar e envelhecer legal também. Falando desses aprendizados, né, que a gente pode exercitar, no seu mestrado, qual duas lições que você levou, assim, 2 aprendizados que você teve estudando velhice e memória? Um aprendizado que a plasticidade, né? A gente pode resgatar a nossa memória também. E que a memória também é a soma de muitas memórias. Então, a sua memória me ajuda na minha memória. Então, a importância do grupo, da participação mesmo. Então, como que um grupo se autoajuda? Então, às vezes eu tenho uma lembrança, você tem, vamos supor, no momento da nossa juventude, que a gente era amigas. Então, nossa, você lembra? Não lembro disso, mas eu lembro daquilo. Então, a gente vai resgatando momentos também. Vai construindo essa colcha, essa né? Colcha, Então, eu acho que essa questão da memória, da plasticidade, que a gente realmente precisa investir nisso, e que a memória é uma memória coletiva também, que um ajuda o outro também. Eu acho que isso é bem interessante. E se você tivesse que dar um conselho, né? Porque na página do Entre os Nós a gente tem as avós que me acompanham e tem muitos netos, muitos primos, muitos sobrinhos. Quais atitudes você acha que favorecem a longevidade? Ao longo da nossa conversa você citou algumas, mas se você pudesse pontuar aí, o que favorece a gente a ter uma... Olha, assim, pra mim, envelhecimento saudável, atividade física. Porque às vezes a pessoa pensa, não é só estética. A atividade física é importante a gente cuidar dos nossos músculos, que eles que vão nos sustentar. Então, investir na atividade física, na qualidade mesmo, de como você está cuidando do seu corpo, não preocupado com a estética. Isso é importante, assim, eu acho que é preocupado com a saúde. A saúde, né, cuidado com a alimentação. E eu acho que essa questão muito psíquica, assim, de refletir sobre como que a gente às vezes é turrão, difícil, tem relações conflituosas, que isso vai perpetuar lá na frente. Então a gente está tendo famílias cada vez menores e a gente precisa de contar com a nossa rede de amigos, né? A rede de vizinhos, o que for, porque daqui a pouco a gente vai contar com eles. Então a gente precisa de mudar, talvez repensar, né, a nossa forma de ser, para que a gente possa ter colaborações no futuro também. E eu acho que eu pontuaria essas 3 coisas. Então, Renata, muito obrigada. A Renata foi um dos presentes que eu pessoalmente estou começando a ganhar, né? A Renata, ela faz parte de um grupo aqui de Belo Horizonte, um grupo, na verdade, que é nacional, mas que tem uma sede local aqui, que se chama Lab 60+. Eu já postei algumas coisas desses encontros, e ela se dispôs a tirar esse momento, dedicar esse momento para a gente. Então eu agradeço demais pela oportunidade, que essa seja a primeira de muitas conversas sobre esse assunto. Muito obrigada, é uma oportunidade enorme. Eu acho que falar sobre a longevidade já é uma coisa muito boa. Obrigada.